Fala pessoal que acompanha Naturalmente, tudo bem? Luiz Cícero por aqui e a nossa orientação de hoje vai para o tema de equilíbrio químico. Olha, ano após ano o Enem trabalha umas questões de equilíbrio químico super interessante, tá bom? Então vamos ver o que você deve focar para você mandar bem nessa parte. Olha, primeira coisa é você saber quais são as condições de uma reação química no equilíbrio químico, né? Velocidade direta igual a velocidade inversa, concentração das espécies ficam constantes até que um outro fator externo, né, como a concentração, temperatura e a pressão, modifique esse equilíbrio. Então, saber identificar, saber as características de uma reação química em equilíbrio é muito importante. Mais importante do que isso é você interpretar o que significa uma constante de equilíbrio. O Enem não é muito de ficar pedindo cálculo da constante. Pode cair? Pode, porque isso fica na matriz, né? Está lá na matriz do Enem. Mas o que o Enem cobra sobre isso? A interpretação, que é que o aluno saiba o que significa uma constante pequena, né? Que é que o aluno saiba o que significa uma constante de equilíbrio alta, né? Por exemplo, a constante é uma expressão que dá a concentração ali dos produtos pelos reagentes. Então, se você tem uma constante relativamente alta, tem mais produtos do que reagentes. Se você tem uma constante relativamente pequena, você tem mais reagentes do que produtos, beleza? Então, isso é fundamental. Com base nessa constante, você pode escolher uma solução mais básica, apenas fazendo uma análise qualitativa. Pode escolher uma solução mais ácida, caso o exercício peça ali uma solução de menor pH, apenas avaliando a constante. Então, isso é fundamental. Depois dessa parte, o Enem gosta muito de cobrar ali o deslocamento de equilíbrio. Saber o que é que acontece com uma reação, caso você aumente a concentração de uma espécie. Caso a concentração de uma espécie química seja reduzida, o que acontece com o aumento de pressão, redução da pressão, o que acontece com o aumento da temperatura, se a reação for endotérmica, para onde ela desloca, né, no caso a reação seja exotérmica e etc. Saber relacionar essas três variáveis externas aí que podem mudar o estado de equilíbrio de uma reação, ok? Saber que um catalisador não desloca equilíbrio, apenas acelera a reação direta e inversa e etc. Uma outra coisa que o Enem gosta de cobrar bastante é a parte de equilíbrio iônico, mais especificamente ali sobre a hidrólise salina. Que você identifique muito bem o que é um sal ácido, o que é um sal de caráter ácido, que são coisas diferentes, né? O que é um sal básico, um sal de caráter básico, um sal neutro e um sal de caráter neutro. Para você escolher a melhor solução na hora de, por exemplo, fazer uma calagem de solos, né? Neutralizar uma solução de amina, uma solução de um ácido clorídrico. Queimou-se um polímero aqui e produziu HCl. Qual é a melhor maneira de você coletar esse HCl? Uma solução de caráter básico, necessariamente uma solução de caráter básico, mas não necessariamente em uma solução que venha de uma base. Eu posso usar um sal de caráter básico, que é isso que eles vão cobrar bastante. Eu tenho uma solução aqui orgânica que ela é ácida. Como que eu devo fazer? Qual o procedimento certo para neutralizar essa solução? O que significa que você tenha que jogar ali uma base, que muitas vezes as bases são corrosivas. Você vai escolher uma solução de caráter básico. Para isso você deve conhecer muito bem o caráter dos sais. Então, junto com o equilíbrio iônico, você vai estudar funções inorgânicas, né? Bom, se um sal vem de uma base forte e de um ácido fraco, na grande maioria das vezes, esse sal tem caráter básico, beleza? Se ele vem de um ácido forte e uma base fraca, na maioria das vezes ele tem caráter básico. Isso não vale sempre, mas isso ajuda quase 100% das vezes, beleza? Então, foca ali nas condições de um equilíbrio, interpretação das constantes de equilíbrio, principalmente Kc, tá bom? Deslocamento de equilíbrio e hidrólise salina. Junto com hidrólise salina, você já aproveita e revisa ali funções inorgânicas, ácidos fortes, bases fortes, os principais casos, né? E os sais provenientes dessas neutralizações. Então, foca nessa parte que você sempre vai acertar essas questões e vai garantir ali a sua pontuação, uma aprovação, beleza? Então, se liga aí, se inscreve no nosso canal e até a próxima.